ponto de exclamação invertido é o tema apresentado é esse, ponto de interrogação invertido que és la fé, ponto de exclamação invertido liemos, Hebreus capítulo 11 verso 1 de la Bíblia disse, Ora bien, la fé es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se vê, outra versão de la Bíblia disse, confiar em Deus é estar totalmente seguro de que uno vai receber lo que espera, é estar convencido de que algo existe, aun quando não se pueda ver. El escritor comienza con una proposición general acerca de la naturaleza de la fe. Ele disse esse, pus la fé a certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se vê, verso 1. Aqui encontramos concepto de fé, que mostra os aspectos principais de la mesma, a sua relação com la esperança, sua relação com lo invisível, la palavra certeza em epústasis, em grego, significa ser posto debaixo de, ou neste caso significa a confiança em que nuestras esperanças são válidas, y es la base para que se realicem. Se perdemos la fé, nuestra esperança nunca se realizará. La fé se relaciona também com el orden invisível de la realidade. La palavra convicción em grego, significa prueba, aqui se utiliza como persuasão total y completa, a tal grado que não necessita de mais pruebas, de probarlo, argumentar, demonstrar. Com el ojo de la fé vemos coisas que não podemos ver com el ojo físico humano. La fé significa estar convencido de las coisas que não podemos ver fisicamente. El concepto cristiano de la fé, estar sido influenciado por el concepto helenista, que se limita a la aceptação del mensaje cristiano solo com la mente. El problema é que al aceptar el mensaje de essa maneira, se queda unicamente como conhecimento mental, y para ajudar neste concepto tão importante, podemos dizer que fé, es la disposição del hombre em receber el regalo, de la justicia de Deus, y la acción salvadora de Jesucristo. Neste sentido la fé não é unicamente conhecimento mental. La fé exige lealdade, obediência em todos os aspectos da lei de Deus, assim como há pessoas que se consideram religiosas pero têm problemas para compreender o que significa la fé, y para muitos, as pessoas que têm fé são as que aceitam suas crenças sim mas, aunque não tenham pruebas, por exemplo, alguém religioso poderia dizer, ponto de exclamação invertido creio em Deus. Pero se se lhe perguntar por que creia nele, talvez responderia que asilo creram o que aso foi o que lhe ensinaram. Em casos assim, poderia parecer que há pouca diferença entre ter fé e ser uma pessoa incrédula. La fé é confiar em Deus em todo el tempo, como a experiência que tuvo el centurión escrita em la Bíblia. El relato se halla em São Mateus, capítulo 8 verso del 5 ao 13. Y disse, entrando Jesus em Capernaum, vino a ele centurión, rogando-lhe, y dizendo, Senhor, mi criado está postrado em casa, paralítico, gravemente atormentado, y Jesus lhe dijo, eu irei lhe sanaré, respondeu el centurión y dijo, Senhor, não sou digno de que entres baixo mi techo, solamente di la palavra, y mi criado sanará, porque também eu sou homem baixo autoridade, y tenho baixo mis ordens soldados, y digo a este, vê, y vá, y ao outro, vá, y viene, y a mi servo, haz esto, y lo hace, ao ouvir-lo Jesus, se maravilhou, y dijo a los que lhe seguiam, de certo os digo, que nirão a Israel é alado tanta fé. Y nos digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán com Abraão e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ali será el oro y el crujir de dientes. Entonces Jesus dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado foi sanado naquela mesma hora. El verso 9 que disse, porque também eu sou homem baixo autoridade,
Y tengo bajo mis órdenes soldados, Y digo a este, ve, Y va, Y al otro, va, Y viene, Y a mi siervo, haz esto, Y lo hace. En este verso el centurión está diciendo con sus palabras, que confia en Jesucristo com la palavra que lhe diga Y lo va a hacer. En el verso disse, ao oírlo Jesus, se maravilhou, Y dijo a los que le seguiam, de cierto os digo, que ni aun a Israel he alado tanta fé. En outra versículo de la Bíblia disse, Jesus se quedou admirado al escuchar la respuesta del capitán, entonces le dijo a la gente que o seguia, ponto de exclamação invertido. Les asseguro que, em todo Israel, nunca havia conhecido a alguém que confiara tanto em mim como este estrangeiro. Em São Mateus capítulo 17 del verso 14 ao 21 disse, quando legaram ao gentio, vino a ele homem que se arrodilhou delante de ele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim hijo, que és lunático, Y padece muchísimo, porque muitas vezes cai en el fuego, Y muchas en el agua, Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondendo Jesus, dijo, ponto de exclamação invertido ó generação incrédula Y perversa, ponto de interrogação invertido hasta quando he de estar com vosotros. Ponto de interrogação invertido hasta quando os he de suportar? Traed-me-lo acá. Y repreendió Jesus al demonio, el cual salió del muchacho, Y este quedó sano desde aquela hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesus, a parte, dijeron, ponto de interrogação invertido por quem nós outros não podíamos echarlo fuera? Jesus les dijo, por vuestra pouca fé, porque de cierto os digo, que se tuviereis fé como grano de mostaza, direis a este monte, pasa-te de aqui a lá, Y se pasará, Y nada os será impossível. Pero este género no sale sino con oración Y uno. En outra versículo de la Bíblia disse, quando legaram adonde estava a gente, homem se acercou a Jesus, se arrodilhou ante ele Y lhe dijo. Ponto de exclamação invertido Senhor, ten compaixão de mim hijo Y ayúdalo, está muito enfermo Y sofre de terríveis ataques, muitas vezes, quando lhe dá ataque, cai al fuego al agua, lo traje para que tus discípulos lo sanarão, pero não han podido hacerlo. Jesus contestou, ustedes estão confundidos Y não confiam em Deus. Ponto de interrogação invertido acaso não pode nascer nada sem mim? Ponto de interrogação invertido quando vai aprender? Ponto de exclamação invertido traiga-me aqui al muchacho. Jesus repreendeu al demonio que estava en el muchacho. Y lo obligó a salir, el muchacho quedó sano. Pouco después, los discípulos llamaron a Jesus a parte Y le perguntaron, ponto de interrogação invertido por quem nós outros não podíamos sacar esse demonio? Jesus les respondió, porque ustedes não confiam em Deus. Les asseguro que se tuvieran na confiança tão pequena como grano de mostaza, poderiam ordenar-lhe a esta montanha que se moviera de seu lugar, Y los obedeceria. Ponto de exclamação invertido nada seria impossível para ustedes. Isso nos pasa quando uma persona, que conhecemos ou nos conoce, nos habla que encontrou tu mujer, abrazando-se ou besando-se com outro homem, pero tu não confias em sua palavra, que te hablo ou não lo crees, porque tu não conheces a essa persona. Y te perguntas quién es essa persona, Y disse gentilmente será cierto lo que me dijo me está enganado, para entrar em celos. Y se fuera cierto tendría que verlo com mis propios ojos, Y así creer lo que me dijo essa persona, también nos pasaría con nuestros hijos, en el trabajo, en los milagros, Y con Dios, pero no nos pasa quando uno mismo se siente mal. Y va uno mesmo correndo com el médico el doctor, Y le dices lo que te pasa, Y el doctor te revisa, Y acabado de revisar-te, Y después de hacer unos estudios, Y te da la noticia que tienes, cáncer o que estás enfermo,
del coração que tienes uma enfermidade contagiosa, leas creído a sua palavra, o tienes feias doctor, y estás confiando en la palavra dias doctor, de lo que te dijo, así também nos pasa, quando uno se siente mal sea del estômago, gripe o tos, y se da cuenta sea el vecino, una persona conocida, y le explicas lo que te está pasado, esa persona te da una receta, diciendo estas hierbas son muy buenas para la gripe y la tos, o para el estômago. Y tu vas correndo a preparar essas hierbas porque has creído, a essa palavra o porque lhe has tomado fé, as suas palavras de lo que te dijo, para quitar-te a enfermidade, se a gripe, o qualquer enfermidade, que tengas, porque estás vendo la persona, que ante está dando la receta, pero no lhe has creído a Deus, las palavras que te dizem la Bíblia, o estares através en una oração. Porque ele o melhor queres que te lo diga Deus em persona, assim como quando te enfermas y estás com el doutor y te disse al doctor que és lo que tienes, porque te lo está dizendo em persona, que Deus lhe bendiga y guarde y bendiga seu caminho.